Henrique. Abra a tua Bíblia comigo, então, no capítulo 2 da carta aos Romanos, capítulo de número 2. Acontece uma coisa aqui que é muito interessante. No capítulo 1, Paulo, ele fala sobre aquilo que é a condição carnal do homem, a questão do pecado do homem, da teimosia do homem, e ele fala que aquilo desperta a ira de Deus. Os judeus, quando leram esse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, acharam que Paulo estava falando ali só dos gentios. E bateram palma, é isso mesmo. É isso mesmo, porque olha, o gentio não presta, o gentio é isso, o gentio é aquilo. Mas Paulo já começa o capítulo de número 2, já mostrando que para Deus todos são iguais. E olha aqui o que acontece aqui no capítulo 2, verso 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, Paulo fala aqui que muitas vezes a nossa tendência carnal qual é? É apontar para o nosso irmão, mas esquecemos que se tem um dedo apontando para ele, tem outros 3 dedos que estão apontando para quem? Para nós. O que julga, mas pratica as mesmas coisas, não escapará do juízo de Deus. E Paulo continua falando da teimosia do coração obstinado, que acumula ira contra a si mesmo, porque Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Paulo continua falando aqui no capítulo 2 sobre a questão da hipocrisia. Não há como julgar o comportamento alheio e realizar as mesmas práticas que os outros. Paulo nos apresenta aqui um Deus que não segue a nossa linha, mas que é completamente imparcial. É esse Deus que retribui com paz aquele que lhe obedece e com tribulação ao desobediente. É aqui que Paulo apresenta o valor da sinceridade na obediência. E Paulo, ele traça aqui um paralelo da prática da lei com a circuncisão e a incircuncisão. E ao ler Romanos 2, a sensação que eu tenho certeza que você terá, é que nós estamos servindo a um Deus que é extremamente justo. Cada um receberá o resultado das suas escolhas. Aquele que busca Deus por meio de Cristo, esse vai receber a vida eterna. Mas aquele que o despreza, vai colherá tribulação e angústia. E talvez tenha gente que pense assim, Paulo está falando aqui sobre a eternidade. Não. Já é para essa vida. Essa colheita já acontece nessa vida. Por quê? Para o cristão genuíno, e guarde isso no teu espírito, você sendo um cristão genuíno, verdadeiro, honesto. Bispo, mas é difícil. Querido, não estou falando que é fácil. Mas estou falando que nós devemos fazer as nossas escolhas de acordo com a vontade de Deus, que nós devemos buscar cada dia melhorar mais e mais, que nós devemos cada dia sermos mais retos, mais justos. Eu não estou falando para você ser um bobo, um tolo, um capacho dos outros. Não é isso não.
mas para você ir buscando e avaliando o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Por quê? Porque não dá para viver na hipocrisia do eu tenho uma atitude e eu faço outra coisa. Eu falo disso, mas trato mal o outro. Eu ajo dessa maneira para com um, mas tenho 2 pesos e 2 medidas. O cristão genuíno, ele é guardado pela paz. A paz que excede todo entendimento. E o ímpio, por mais sortudo que ele seja, ele nunca vai desfrutar dessa paz. Sua vida vai ser rodeada de tribulação, de insegurança, e principalmente quando ele pensar na vida eterna, ele vai estremecer. Aí eu pergunto para você, isso seria injustiça de Deus, tadinho do ímpio? Não, de maneira nenhuma. Deus dá a mesma chance para todos conhecê-lo. E aí, ele é imparcial. Seja no Polo Norte, seja no Polo Sul. No lugar mais distante, mais inexplorado da Terra, Deus vai dar um jeito de se revelar às pessoas. Pode não ter internet, pode não ter televisão. Deus vai dar um jeito da palavra chegar até lá. Por quê? Desde que o homem é homem, o que o Senhor tem feito? O Senhor tem procurado o ser humano. Como ele procurou Adão? Adão, onde estás? E qual foi a resposta de Adão depois da queda? Eu vi que estava nu e me escondi. Deus tem procurado o homem o tem rejeitado. Então nós precisamos lembrar, essa rejeição, ela tem um preço. E cada geração vai dar conta da sua ação. Então, sintetizando aqui o capítulo 2 de Romanos, o que a gente vê? Vemos a continuação da linha de pensamento do capítulo 1. Por quê? No capítulo 1, Paulo fala da depravação total do ímpio. E aí, no capítulo 2, Paulo mostra Deus condenando a hipocrisia, porque aquele que tem um conhecimento de Deus, ao ver a depravação do ímpio, poderia dizer, oh meu Deus, Shurida Cantarabalaias, eu te agradeço porque eu não sou como esse pagão perverso. Mas Paulo vai aqui no capítulo 2 mostrando o pecado de todos, que também conhecem a Deus. Paulo mostra que tanto o ímpio quanto o crente precisa do poder transformador do evangelho. Não importa se é um viciado, cracudo, sem teto, que vive na rua, ou um ministro do evangelho, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e necessitam do poder transformador de Jesus Cristo. E eu vejo aqui no capítulo 2, já encerrando, vendo Paulo nos apresentar a justiça de Deus, que não é meramente uma experiência exterior, mas algo que precisa partir do interior. A circuncisão do coração. É isso que significa ser um verdadeiro crente. Alguém marcado no seu interior que é transformado de dentro para fora. E a gente vai aprendendo mais a leitura da palavra, então fique tranquilo, não fique aí preocupado não. Você vai poder avaliar, mergulhar e aprender mais e mais na carta aos Romanos. Que Deus te abençoe. Leia hoje o capítulo 2, releia, medite. E amanhã, 6:50, eu espero você aqui para juntos lermos o capítulo de número 3 e vamos caminhando aí na leitura dos 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos.